Agora sim. Concorda ou não? Agora sim. E a segunda é você que tem trabalhado, você que tem participado do encontro com Deus, você que tem participado do trabalho da igreja. Às vezes você fala, puxa vida, nós sabemos que o encontro com Deus ele é cansativo. Nós voltamos de lá e voltamos arrebentados. Eu imagino, eu comentei com a minha esposa, tem irmãos lá que eu não faço nem um quarto do que eles fazem. Eu não aguentaria, e isso é por Deus mesmo. Então talvez você fale, puxa vida, às vezes você que nunca participou, eu vou fazer o que lá? Eu tenho mais o que fazer aqui. Às vezes você está com esse pensamento. Eu quero que, a palavra diz aqui, olha lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim, isso é para você que tem trabalhado, e você que pretende trabalhar, e você que não tem vontade nenhuma de trabalhar no encontro, ou trabalhar nos trabalhos da igreja. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós sabemos que a recompensa virá dele. E a recompensa que vem de Deus, ela é maravilhosa. Ela não é nada que se acabe, não é como a gente corre atrás, como esse pessoal. Pode se assentar, irmão, sente. Esse pessoal que corre atrás de um troféu que se acaba. O nosso troféu, ele é inacabável. Ele não tem fim. O nosso troféu é a nossa glória, é a nossa morada no céu. E o terceiro assim como lá na igreja de Coríntios, no dia da ceia, eles iam para a ceia de qualquer jeito. Eles levavam os seus próprios alimentos, eles se embebedavam, e cada um cuidava da sua vida em particular, não se preocupava se o irmão estava precisando de alguma coisa ou não. Lá eles comiam, se empanturravam, se embebedavam, não se preocupavam com a mesa do Senhor. Eu quero dizer que para você essa mesa, ela tem, sabe, algo muito importante. O primeiro é esperança. Esperança na volta de Jesus Cristo. O segundo é a oportunidade. Você talvez tenha entrado aqui hoje, sabe, fala, eu não quero fazer nada, eu estou em pecado. Então você está tendo esta manhã uma oportunidade de se renovar diante de Deus. Se você, sabe, aí sentado mesmo, você pedir perdão para Ele, automaticamente Ele vai te perdoar. Então a mesa do Senhor, ela tem um significado muito forte. Muitos vêm para cá e falam, é ceia, é uma vez por mês, eu vou que é para ninguém falar nada, eu vou porque eu não tenho nada o que fazer, eu vou para ninguém ficar falando de mim. E se você soubesse a importância de uma mesa do Senhor, você mudaria de opinião, você mudaria de atitude. E o quarto, eu vou contar uma historinha para vocês, eu posso ou não? Amém. Eu contei várias vezes, eu gosto muito dessa história. E eu sei que tem gente aqui nessa situação. Sei que tem irmãos e irmãs, sabe, aflitos. Numa certa cidade do interior, uma cidadezinha, um povoado, uma cidade muito boa, muito gostosa. E lá havia uma praça com os bancos, várias árvores. E tinha um senhor que ele ia para essa praça de manhã, sentava lá para ver ouvir os pássaros cantar, e via o pessoal passar. E em frente ao banco onde ele estava havia um ponto de ônibus, e ele viu que tinha lá uma turma que estavam indo para a escola, esperando o ônibus que o levassem para a escola. E ele percebeu então que lá atrás vinha vindo um rapaz, um garoto, que ele corria, e conforme ele andava, corria, ele tropeçava e caía. E ele, toda vez que ele levantava de novo, ele tropeçava e caía. Ele percebeu que esse menino, ele tentava desatar o nó do seu tênis, que havia sido dado um nó cego. E ele estava preocupado com aquilo.
E nisso o ônibus que ele ia levá-los à escola estava vindo, e o menino se apavorou, tentou correr mais ainda, e conforme mais ele corria, mais ele caía. E o ônibus veio, parou, pegou essas crianças e levou embora. E o menino perdeu o ônibus. Aí o menino olhou para o senhor que estava sentado no banco com os olhos cheios de lágrimas. Ele olhou para o senhor e perguntou para aquele senhor: o senhor sabe desatar nós? Nesta manhã de domingo que Deus preparou para nós na Santa Ceia, tem gente aqui com, sabe, o coração apertado, o coração amarrado, aquele nó na garganta. Talvez a semana não tenha sido boa para você. Talvez você está naquela situação de dar um passo para frente e 2 para trás. Talvez você está aqui e fala: puxa vida, a minha oportunidade, a minha esperança passou, foi embora, como aquele ônibus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta manhã, um homem de branco chamado Jesus Cristo, que o que ele mais gosta de fazer é de desatar nós. Sabe aquele novelo da tua vida, que não tem começo, não tem fim, você não consegue achar onde está o começo? Tem gente assim aqui, eu sei disso, o senhor mandou falar. Entrega esse novelo na mão dele, deixa ele direcionar a tua vida, deixa ele direcionar a tua família, deixa ele cuidar de você. Amém? Vamos à palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho lá no livro de João. Aleluia. Encontraram? A minha Bíblia diz aqui, olha, a ressurreição do Filho de Deus. Essa mesa ela tem um significado muito forte, né? Que é a esperança e a vinda de Cristo, a volta de Jesus. Encontraram? A partir do versículo 1 diz assim na minha Bíblia: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, ou seja, estava tirada, estava fora do lugar. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Eu creio que ele não entrou porque, como foi dito aqui, ele teve medo. Ele falou: eu não gosto de ver defunto, eu não gosto de ver gente morta. Então ele parou, ele não entrou. Foi falado aqui. E no 7 diz assim, olha: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava junto com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e um dia Jesus disse a Marta: Marta, Marta, se creres, Marta, verás o quê? Essa passagem ela é muito
muito envolvente. Nós vamos tentar passar para a igreja o que o Senhor tem colocado em nosso coração. Mas antes disso, eu gostaria, abaixe sua fonte, por favor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nós estamos na presença nesta manhã, Senhor. Senhor, já sentimos a Tua presença aqui. Sabemos e temos certeza que o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, agora eu te peço, unge nossos ouvidos, Senhor, para que a Sua palavra entre por ele. Unge também nosso coração, Senhor, para que a Sua palavra permaneça nele, Senhor. Unge nossos lábios, Senhor, para quando falarmos de Ti, falarmos com dignidade, com sabedoria e, acima de tudo, falarmos com respeito. Senhor, aqui está a Sua igreja, Senhor. E o Senhor trouxe cada um aqui hoje com um propósito. Então, Jesus, que seja feita a Tua vontade em nosso meio. Amém, Jesus. Amém. É interessante a palavra que Maria Madalena, logo quando colocaram o corpo de Jesus lá no sepulcro, ela foi para lá e a palavra diz que era de madrugada ainda. Escuro, estava escuro. E ela viu a pedra revolvida, a pedra tirada, o lugar vazio. Ela viu que estava vazio porque ela entrou também. Ela não teve medo, ela entrou e viu que o corpo do Senhor Jesus não estava lá. Então ela voltou apavorada, roubaram. E ela contou isso, estava descendo Pedro e João, esse que estava com medo. A palavra fala que era o apóstolo que Jesus amava, e nós sabemos que é João. E João, então, ele correu e na frente ele correu, se apressou, correu mais do que Pedro. E chegando lá, ele ficou com medo de entrar. Como volto a repetir aqui, talvez ele falou, eu tenho medo de defunto, eu tenho medo. E ele não entrou. E Pedro entrou e ele viu que, normalmente os judeus, eles têm um costume, eles enrolavam o corpo num lençol, envolviam a pessoa, não era como Lázaro. Lázaro estava enfaixado, Jesus estava apenas com um lençol envolto sobre o corpo e um lenço, isso é costume judaico, e um lenço sobre o rosto, sabe? E Pedro então ele entrou e ele viu que aqueles lençóis que estavam envolvendo Jesus estavam jogados, como se alguém se levantasse de repente e tivesse jogado lá o lençol no canto. Mas aí ele percebeu, ele olhou para o lado, ele viu que sobre um lugar lá estava o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus Cristo, estava dobrado. Alguém teve o cuidado de dobrar aquele lenço e arrumá-lo naquele canto. E ele falou, mas o que é isso? Ele não entendeu. Nós talvez não entenderíamos. Então é isso que eu quero discorrer para vocês. E Pedro ele começou a se preocupar. Ele conhecia as vontades de Jesus Cristo. Ele conhecia do que Jesus gostava ou não, o que Jesus fazia ou não. Porque se nós olharmos um pouco lá antes, na Santa Ceia, Jesus chama Pedro e João e diz, olha, vai a um lugar preparar para a gente, para a ceia, a última ceia. Aí Pedro falou, mas como é que ele falou? Não, vocês vão chegar na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro, com um vaso na mão, e vocês vão falar para ele ceder o lugar que eu pedi. E ele já está autorizado a fazer isso. E isso aconteceu. Então Pedro, Pedro, Tiago e João, eles eram, como vamos dizer, braço direito, não, porque braço direito se corta e joga fora, mas eles eram próximos a Jesus Cristo. Tem muita gente que fala, não, ele é meu braço direito. Isso é errado, porque o braço corta e joga fora. Passou que eu digo, a perna é a direita, né? A esquerda, né? Esquerda. Então Pedro começou, sabe, a se preocupar com aquilo. E ele falou, olha, Jesus está querendo falar comigo. Ei, Jesus trouxe você aqui hoje porque Ele quer falar com você nessa manhã. Às vezes nós falamos, Jesus se preocupa conosco sim, gente. E muito. E ele ficou olhando aquilo e ficou, sabe, preocupado com aquilo. Ele falou, tem algo aí. Jesus, ele quer falar com a gente de alguma forma. Ele sempre falou conosco em forma de parábolas.
Sabe, ele sempre foi envolvente. Ele sempre se preocupou com a gente. Ele começou então, sabe, meditar naquilo, meditar, sabe? Ele foi pensando, ele foi voltando, ele foi, sabe? Até que ele começou a discernir. Através do Espírito Santo, ele começou a discernir aquela situação. O povo judeu e o povo europeu, e muitos restaurantes aqui em São Paulo, aqui no Brasil, se vocês perceberem, se vocês procurarem, se informarem, não nós, que a gente vai na churrascaria aqui, mas o povo, essas grandes restaurantes, eles têm um costume muito, e o judeu tem esse costume, o europeu, o americano tem esse costume também. Por exemplo, se a pessoa está numa mesa, comendo, se alimentando, e se ele não terminou ainda, se ele precisar ir ali no banheiro, algum outro lugar, se ele deixar o lenço, a toalha, sabe o guardanapo arrumado sobre a mesa, o garçom vem e não mexe no prato dele. O garçom não tira. Agora, se ele deixar tudo jogado, o garçom viu, olha, tira e leva embora. Então Pedro ele estava acostumado a agilizar. Nessa mesa da ceia, Jesus falou para ele lá arrumar, porque ele sabia o que Jesus gostava. Naquela mesa na ceia não tinha só pão e vinho, acho que tinha, sabe, pão asmos, tinha, acho que tinha, sabe, cabrito, tinha uma mesa farta, porque a mesa de Jesus Cristo é farta. Nós nos envolvemos com a mesa do mundo. A mesa do mundo é mentirosa. A mesa do mundo, ela oferece para você, sabe, coisas maravilhosas, coisas fantásticas. Você come e começa a passar mal. Mesa do mundo, você vai sentar, o diabo vem e puxa a tua cadeira, você cai no chão. A mesa de Cristo não é desse jeito. A mesa de Cristo tem paz, tem alegria, tem prosperidade e tem futuro, que é o mais importante. A mesa que o mundo oferece, ela é farta também, é linda, é maravilhosa, mas é falsa. E Pedro então entendeu uma coisa. Houve uma revelação do Espírito Santo para Pedro, onde Jesus dizia: Pedro, não terminei ainda. Não terminei, Pedro. Vou até ali e já volto, Pedro. Jesus está dizendo para você, aquela boa obra que eu comecei em você, não terminei, mas sou fiel e vou terminá-la. Se nós lermos aqui, no versículo 12 de João, essa promessa é para mim, essa promessa é para você. É 12, Jesus amado. Onde ele diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. É 14. É 14. Está aqui, olha. 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para que mim mesmo, porque onde eu estiver, estejai vós também. Pedro entendeu essa coisa. Pedro falou, não. Pedro ele falou, não a promessa, é promessa para mim, é promessa para você. Não terminei aquela obra que eu comecei na tua vida ainda. E não vai parar por aí não.
nessa obra que eu comecei na tua vida, terá um final feliz. Essa obra será uma obra aonde eu serei glorificado lá no céu, aonde você vai estar lá e com os anjos dizendo: santo, 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 porque Ele é santo. Isso é o significado da mesa do Senhor. Então, se você entrou aqui nesta manhã com algum problema no teu coração, algum problema, alguma dúvida, peça perdão a Ele. A hora que você for cear, ceie com convicção de que Ele está te abençoando. Ceia com convicção que você está cumprindo o mandamento dEle. Toda vez que Jesus te ceares, Ele disse isso, não disse? Creia, na hora que você cear, creia que Ele está disposto a continuar te ajudando, a continuar te abençoando. Ele não se afastou de você, você é que tem se afastado dEle. Então você nessa manhã está tendo a oportunidade de se reconciliar com Ele. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.